Deus é louvado. Isso sempre. Agora no 23. Provérbios 23. Glória a Deus. Versículo 12. Aplica à disciplina o teu coração. Aplica à disciplina o teu coração. O que é aplicar a disciplina ao teu coração? É você fazer ele te obedecer. As coisas ruins, você não deixar ele fazer, né? Ficar gostando. Aplica, manda ele fazer, a te obedecer você no caminho reto. Isso é aplicar. Aplica a disciplina o teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Glória a Deus. Viu aí? Porque o coração ele é enganoso mesmo. Ele vai buscar fazer as coisas que você se agradar. Aí se você for fazer, se você for dar ouvido para o seu coração, você vai fazer a vontade dele. E ele vai levar você por muitos lugares que você parece que é bom, mas não é. Então a pessoa tem que aplicar o coração, né? Colocar a disciplina no coração da pessoa e os ouvidos, né? As palavras do conhecimento. 13. Olha que interessante aqui, ó. Falando de crianças. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Sobre criança. Lembra que quando fala de criança, não fala a idade não. Criança é criança. 14. Tu quem? O filho, o pai. A mãe. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Da criança. Viu? Criança não vai ser lançado no inferno, não? Vai, ainda que está escrito, porque quando estiver velho, não vai errar o caminho, né? Ótimo. Mas a gente sabe que tem criança que foi muito castigada pelo pai e pela mãe nessa vida, repreendida. No entanto, ela faz aquilo que lhe apraz ainda, mesmo sabendo que o pai ensinou muito bem. Mas é como diz a palavra do Senhor, né? Cada um vai responder por si mesmo. Aquela criança que foi desrespeitosa com os pais, ela vai responder por tudo isso, porque ela foi ensinada no caminho bom que deve andar, mas ela não quis. Lembra que o pai não será culpado pelo filho e nem o filho culpado pelo pai, mas cada um morrerá no seu próprio pecado que cometeu. Então, ensinando a criança no caminho que ela deve andar, ela certamente vai escapar da morte, sim, do inferno, né? Glória a Deus. Olha lá. 14 ainda. Tu a fustigarás com a vara. Vara é o quê? Correção, surra, repreensão, castigos. É isso. E livrará a sua alma do inferno. Aí a palavra no 15 chama os que servem a ele a atenção. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio coração. Glória a Deus. Viu aí? Se o homem de Deus hoje, a mulher de Deus hoje, também como foi outrora, né? Se o coração for sábio,
vai alegrar o coração de Deus, sim. É o que está escrito. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. É muito bom mesmo. Isaías 14. Isaías 14, lá na frente. Glória a Deus. Isaías 14. A palavra do Senhor é pura, escudo é para todos que nele crê. Isaías 14, versículo, deixa eu ver aqui, glória a Deus, 9. Diz assim, ó, sobre um certo alguém: o inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar do seu trono a todos os reis das nações. Então aqui era alguém que estava se achando, né? Num certo tempo da vida, né? Ele também morreu. Interessante, né? Você achava que era Deus, que não morria, que era o bam, 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 como se diz hoje, que era o imortal. Então tem tudo isso aqui, irmão. Versículo 11: já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão, né? Falando desse tal homem, né? Porque ele estava muito se achando, né? Muito se achando mesmo. E essa parte aqui é tão tremenda que muitos pregadores pregam ela, levando para outra direção também, a qual a gente sabe que tem uns desses mesmo. Vamos aqui no versículo 15. Então esse homem dizia umas coisas bem, né, bem interessantes para ele, né? Olha o que ele dizia aqui no 14, ó: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. 15. Olha a resposta para ele, ó: e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Ao mais do abismo. E lembra que hoje no ditado popular brasileiro, na linguagem, né, tem aquela palavra que eles falam que é ofender o outro, né? Vai para os quintos dos infernos. Se ela fosse, ela voltaria. E também não dá para ela ir porque alguém mandou ela ir. Ela só vai se ela tiver contrário ao que diz o Senhor. Aí ela será jogada lá, será lançada lá, mas ir lá ela não poderá. Estão entendendo? Glória a Deus. Isso. E você que vai ouvir esse vídeo, em nome de Jesus, dá um like aí, meu irmão. Dá um like, ajuda nós no Evangelho aí. Se você vê que há verdade aqui no nosso falar, no nosso narrar, em nome de Jesus, faz isso. E Deus lhe abençoe e lhe pague conforme as suas obras. E aí nós vemos aqui que o assunto é interessante. No 16, ele também sendo levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. 16, os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Ele também morreu, é? Viu? É isso aí, irmão Danilo. Então você vê, a vez dele chegou também, né? Glória a Deus. Vamos para Ezequiel 26,
Ezequiel 26, lá na frente. Ezequiel, capítulo 26. Glória a Deus. Ezequiel 26, versículo 19, diz assim: porque assim diz o Senhor Deus: quando eu te tiver feito uma cidade assolada, como as cidades que se não habitam, quando fizer sobre ti um abismo e as muitas águas te cobrirem. 20. Então te farei descer com os que descem à cova, ao povo antigo, e te deitarei nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem à cova, para que não seja habitada, e estabelecer a glória na terra dos viventes. 21. Farei de ti um grande espanto, e não serás mais. Quando te buscarem, nunca mais serás achada, diz o Senhor Deus. Também falando desse homem, hein? Lançando ele aonde? Lá no inferno também. Você vê, e tem muitos hoje que se acham assim, né? Cheio de poderio bélico, cheio de riquezas. E para ele, é ele que é o Deus, o famoso ali, nesses últimos dias. É ele que é o chefe, né, de tudo. É ele que é o mais forte, é o homem. Ele nem consegue entender que ele é homem. Né? Que um simples vento pode acabar com a vida dele. É isso. Muitas pessoas não desconhecem a verdade, né? Desconhecem por quê? Porque não querem aprender a verdade, não querem olhar para Deus. E aqui nós vamos agora para Ezequiel 32, 27, agora vamos no 32 agora, capítulo 32. Glória a Deus. Ezequiel 32, versículo 21. Diz assim: os mais poderosos dos valentes lhe falarão desde o meio do inferno. Vamos lá. Os mais poderosos dos valentes lhe falarão desde o meio do inferno, juntamente com os que a socorrem. Desceram e estão lá os incircuncisos, traspassados à espada, ou seja, mortos à espada. Olha o que diz aqui do inferno, hein? Os mais poderosos dos valentes lhe falarão desde o meio do inferno. Então tem a parte mais profunda e tem a parte menos profunda. Paz do Senhor, irmão. Então nós vemos que tem partes, né? Tem partes que são bem profundo, e tem aquelas pessoas que vão ser lançadas lá nesta profundidade. Por quê? Porque fizeram muitas coisas erradas, muitas coisas desagradáveis a Deus, e isso até hoje fazem também. Isso aqui fizeram na antiguidade. Continua fazendo hoje? Sim, coisas terríveis, cometendo pecados um atrás do outro, mas o pagamento de cada um certamente será esse, conforme a obra de cada um, conforme o feito de cada um, né? É isso que Deus falou, que todos vão ter que pagar, conforme as suas obras será os seus pagamentos. Não adianta querer esconder, né, nada das coisas de Deus, não adianta, né? Não adianta querer fazer no oculto para ninguém ver, às escondidas.
Por quê? Porque Deus vê tudo e o pagamento é certo. Ah, vai ter pagamento? Vai, com toda a certeza, né? Com toda certeza vai ter o pagamento, sim. Pode esconder, pode falar as ocultas, mas as obras de cada um, quando a pessoa morrer, ela vai ser enterrada com ele. No dia do julgamento, o Senhor vai ver essas obras, e aí é que pesa o negócio, né? Conforme os seus feitos. Agora eis aqui o seu pagamento. Quem fez o bem olhando para Deus, é esse o bem que vai receber, graça e misericórdia. E os que fizeram contrário ao Senhor, sem misericórdia, será os seus pagamentos. Glória a Deus. Quer seja feito coisas boas ou feito coisas ruins, o homem será julgado por isso mesmo. Não tem como escapar. O jeito de escapar é hoje, né? Então, enquanto há vida, há esperança. Glória a Deus. Ezequiel 32, versículo 22, diz assim: ali está Assur, com todo o seu ajuntamento, ou seja, seus soldados, seus moradores, quem for junto com ele, né, para aprontar, né, para fazer o que bem aprazia a ele, morreu também. Ah, era grande? Era grande rei, mas morreu também ele e os seus valentes. Em redor dele estão os seus sepulcros. Você vê que os seus soldados, os seus valentes, foram tudo enterrados ao lado do rei ali. É esse o parecer que Deus está dizendo. Não houve escapatória para ninguém que agiu impiamente. Ah, teve homens de diversas nações que se salvaram? Sim, e continuam a se salvar. Gente de todas as tribos, línguas, povos e nações, onde se salvar. Mas muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Por que poucos são os escolhidos? Por causa de suas obras, que não foram boas diante de Deus, não foram retas, não foram perfeitas. É isso. Tem pessoas que não acreditam que o homem possa estar hoje perfeito. Claro que pode, sim. Perfeição ele se torna na hora de obedecer às palavras do nosso Senhor Deus. Todo aquele que obedece os mandamentos de Deus e tem temor e obediência, esse é varão perfeito, sim. Ele sabe refrear a sua língua, sabe refrear as suas mãos, os seus pés, o seu corpo todo ele sabe refrear. Temos que aprender isso. Às vezes poderia até dar vontade de alguém falar palavrão, mas ela consegue refrear a sua língua para que ela não fale, porque o pecado só é notório depois que você comete o pecado. Aí você vai responder por causa disso. O que eu falei eu vou responder por isso, tanto diante do homem como também diante de Deus. Mas ai daquele que julga injustamente e não com justiça. Ah, devemos julgar? Sim, devemos julgar, sim, mas com retidão, com justiça, não ser infiel no nosso julgar, né? Senão vou sair condenando todo mundo, sem eu saber se a pessoa está mentindo ou não. Então, se eu vi a pessoa fazendo aquilo, se eu escutei a pessoa falando aquilo, é claro que eu tenho que ser testemunha fiel. Foi assim que ela falou? Foi. E se eu mentir? Inferno também. Lugar de mentiroso é onde? No inferno. E não é nos quintos não, igual alguns falam, né? Porque não é mesmo. É conforme a obra de cada um, ele vai sendo lançado lá no inferno. Ele vai ser lançado. Uns mais profundos do que o outro. Por quê? Porque pecou em demasia. Tem pessoas que acumulam pecado em cima de pecado.
Ah, e vai responder por isso? Vai, ué. Quanto mais a pessoa pecar contra Deus, mais ela vai ser lançada no mais profundo dos infernos. Ah, pastor, tem isso? Tem, meu irmão. Ah, o inferno é todo lugar. Nananina, não. É conforme a obra. Tem homens tem reis que eles vão ser lançados lá nas profundezas do inferno mesmo. Por quê? Porque digno disso são. Lembra que o homem sendo carnal, ele fala as coisas que ele conhece. Vê que ele anda xingando um monte de gente, vai para os quintos dos infernos. Então, ele aprendeu isso. Então, se ele aprendeu isso, de alguma maneira ou de outra, ele entende que há uma parte mais profunda e uma parte mais para cima também. Quanto mais a pessoa pecar, mais na profundidade dos infernos ela será lançada. Quem é mais feliz é aquele que mais amou, mas aquele que mais pecou, esse é terrível. O castigo vai ser grande também, porque sabia muito e fez muito, conforme o seu malvado coração. 23, Ezequiel 32, 23. Os seus sepulcros foram postos no mais interior da cova. No mais interior? E todos nós sabemos que o mais interior é o mais profundo. Tem covas aí que entram a família toda, mas o primeiro é lá no começo. Ah, é porque ele pecou bastante? Não. É porque numa cova de uma família é assim mesmo. O último vai ser o último a ser enterrado. É mais em cima. Glória a Deus. 23 ainda. Os seus sepulcros foram postos no mais interior da cova, e o seu ajuntamento está em redor do seu sepulcro. Todos foram traspassados e caíram à espada, os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Esses tais, eles eram o quê? Os terroristas daquele tempo. Eles eram temidos, mas eis aqui o destino de todos eles. Não mudou não, vai ser a mesma coisa, não é verdade? Mesma coisa, aquele que causar dano ao seu próximo, vai responder isso com Deus. Não responde para mim, porque eu não sou Deus e não vai ser eu que vou julgar ninguém, né? Que vou condenar. Mas a verdade, a palavra do Senhor, a estes tais condenará. Não é à toa que ele é o justo juiz, né? E só ele é digno de fazer esse julgamento, só ele. Mas nós podemos julgar as coisas concernentes a esta vida. Mas de que jeito? Retamente. Aquele que rouba, nós sabemos que ele é ladrão, e o que trabalha, nós sabemos que ele é trabalhador. O que é mentiroso, a gente também sabe que ele é mentiroso. Isso é testemunho. Dá para a gente livrar a cara dele? Não dá, porque ele é mentiroso, o outro é ladrão, o outro é enganador, o outro é não sei o que mais lá. Não dá. Todo aquele que comete essas coisas, ele vai responder por ele mesmo. E você também, e eu também. Nós também seremos julgados da mesma sorte. Diante do tribunal do Senhor, a gente vai estar lá. Cada um de nós vai ser julgado segundo as coisas que lá está escrito. Só que tem uma grande diferença, né? Tem aqueles que vão ser encontrados nos livros, e tem aqueles que vão ser encontrados no livro. Glória a Deus. E eis aí a diferença. Os que hão de ser encontrados nos livros, esses não tem mais jeito.
porque já estão lá escritos. E os do livro da vida também, graças a Deus, os que estão lá escritos não poderão ser riscados. Mas se riscar hoje é porque pecou. Temos que aprender isso. Enquanto há vida, há esperança. Se algum de nós estiver pecando ainda, dá tempo ainda de ir se limpando, se purificando, se santificando na palavra. Glória a Deus. Deus seja louvado.